Gente, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão bem interessante, tá? Normalmente, distribuição eletrônica, normalmente não se utiliza esse diagrama. Estou até dando um destaque aqui para poder a gente comentar um pouco melhor sobre essa questão. Aqui é a distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? É a distribuição eletrônica nos seus níveis e subníveis de energia, só que o examinador representou isso a partir dos orbitais, né? Cada quadradinho desse aqui representa um orbital. E aí, o que que a gente percebe? Que a distribuição foi feita e ele provavelmente está perguntando aqui sobre os números quânticos associados aí a um determinado elétron. Vamos lá, então. O diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel. Assim, a alternativa que corresponde o conjunto dos números quânticos do elétron de diferenciação desse átomo e o seu número, né, e o seu número atômico é. Gente, elétron de diferenciação é o último elétron. É esse último elétron que vai, de fato, identificar o átomo. Ele vai caracterizar. Cada átomo possui uma quantidade de elétrons, né, que está associada ali à quantidade de prótons. Eu estou falando aqui do átomo no seu estado neutro. Então, quando a gente olha esse elétron, ele vai ter os números quânticos todos diferentes de um determinado átomo. Por isso que ele é chamado de elétron de diferenciação. Eu ainda não entendi, porque veja, se eu pego esse elétron aqui, por exemplo, ó, como ele não é o último elétron distribuído, provavelmente existe um átomo que possui esse elétron aqui também, com os mesmos números quânticos. Então, quando a gente fala em elétron de diferenciação, nós vamos aqui, ó, no último elétron. E veja que aqui nós temos que obedecer a regra de Hung, né? Ou seja, ele fala que a gente primeiro tem que preencher todos os orbitais com pelo menos um elétron nessa sequência, tá? Não pode saltar. Terminado aqui o terminado o preenchimento, aí sim eu volto completando em paralelo os demais elétrons. Então, considerando essa regra, nós temos que o último elétron realmente é esse último aqui, tá? Essa última seta. E aí, quais são os números quânticos relacionados aí? E veja, o examinador diz qual é o padrão. Sempre vai acontecer isso, tá? Porque há algumas divergências em relação ao sinal negativo e positivo em relação à seta. Que o examinador já diz, para baixo, negativo. Então, como aqui nós temos uma seta para baixo, o elétron de diferenciação, nós já sabemos que o spin vai ser negativo. Então, a gente já pode descartar, por exemplo, esse item e esse item aqui, tá bom? O nível de energia. Vamos lá ver qual é o nível de energia que esse elétron está. O nível de energia desse elétron de diferenciação. Nós já vimos que ele está aqui, ó, no nível, né, no nível 3, no terceiro nível de energia. Então, isso já permite que a gente elimine também a letra B e a letra D. Então, nós já eliminamos aqui quatro alternativas. A resposta é a letra E. Mas, claro, nós vamos ver os demais, tá? Bom, sobre o subnível, ou o subnível de energia. O subnível D, como a gente sabe, ó, ele possui um, 2, 3, 4, 5 orbitais. Para ele possuir 5 orbitais, o que que a gente tem? Aqui o zero, o 1, o 2. Então, o subnível D tem, né, o número quântico associado a ele é o número 2. Só você lembrar, ó, o S, subnível S é sempre o zero, o subnível P vai ser o 1 e o subnível D vai ser o 2, tá? E o subnível F vai ser o 3. É na sequência aí, bem tranquilo. Então, o subnível D é realmente, que a gente chama aqui de L, né? Número quântico secundário, 2. O número magnético desse elétron, vamos ver onde é que nós paramos. É exatamente nesse ponto. Qual é o número magnético dele? Zero. De fato, confirmo. M igual a zero. E por fim, o número, o spin, que é menos 1/2, como a gente já tinha comentado. E o número atômico, 28. Pessoal, é só a gente somar aqui todos os elétrons que foram distribuídos, ó. Como o átomo está na sua condição neutra, nós vamos encontrar 28 elétrons, e esses 28 elétrons, no estado de normalidade, é porque o átomo também possui 28 prótons. Tudo bem? Uma questão bem interessante, a gente conseguiu ir eliminando, né,
olhar as alternativas, dava já para marcar aí a questão sem muito esforço.